Sejam muito bem-vindos, eu sou Joab Cavalcante e nós estamos aqui mais uma vez na mesa do Dreamcast para trazer para vocês mais um conteúdo, tá? Para agregar a sua vida, a sua fé, para edificar você e a sua família em nome de Jesus. E eu quero aqui com muita alegria, tá? Apresentar duas pessoas referências aqui para mim, né? Que está conosco aqui, que nos privilegiou, né, essa oportunidade de estar aqui. Uma delas é o pastor Onário Santana, né, que é o meu pastor. É isso aí, muito obrigado. E a outra pessoa que eu estou muito feliz, viu, pastor Onário, de Deus ter permitido isso acontecer, é o evangelista Rubens Gabriel. Aleluia. Seja muito bem-vindo, você, evangelista Rubens. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que o senhor está voltando de volta, né? Amém. Aqui. Para mim é um privilégio, né? De volta aqui. Para nós também. Junto com esses homens de Deus, né? E eu já começo assim, ó. Não vai ficar na primeira vez, né? Já verdade. Fica aqui, já estendemos aqui. Já está profetizando que vai ter outras vezes. Já vai ter outras vezes, né? Vai ser então estamos aqui, esse é o Dreamcast, né? Falamos de sonhos, propósitos, e eu acredito que não há sonhos e propósitos que vai realmente realizar a vida de uma pessoa por inteiro se não estiver ligado ao propósito que Deus tem na nossa vida. É verdade. Não é? Então, com isso eu quero dizer, né, ao nosso público, à família Dreamcast, que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre discernimento. O que vocês acham disso? É um tema forte, que a igreja de Deus está precisando nesses últimos dias, né? Meu Deus. Muitos cristãos perderam o discernimento espiritual. Olha isso. E não sabem mais discernir o que é Deus e o que não é Deus. E o espírito enganador, ele está infiltrando no meio das igrejas, trazendo coisas terríveis. E pessoas se infiltrando, pessoas ligadas ao satanismo, ligadas a outras religiões. Vale lembrar aqui que religião mata, mas Jesus Cristo salva. Tradição mata, mas Jesus Cristo salva. Mas nós sabemos que eles têm seus meios para se filtrar no meio das igrejas. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas, que enganariam até os escolhidos do Senhor. Exatamente. E é o que está acontecendo, né? E é uma realidade que está acontecendo. É uma realidade. E eu, pela misericórdia de Deus, já faz 30 anos, né, que eu prego a palavra do Senhor. E o Senhor me chamou desde os 5 anos de idade. Eu era paralítico, Jesus me curou, para quem não sabe do meu testemunho. Meu Deus. E o Senhor me curou através de um sonho. E através de um sonho a gente tem que ter discernimento. Porque existem sonhos que são sonhos de Deus, e existem sonhos que são sonhos proféticos, e sonhos que são emoção, o emocional do ser humano. O psíquico, a mente. E muitas vezes a pessoa não consegue entender quando é Deus, quando é a voz de Deus. Discernir as vozes. E eu quero já deixar aqui para você essa pergunta. Quais são as vozes que você tem ouvido? As vozes de Deus ou as vozes que estão por aí tentando enganar muitas pessoas? Porque a voz de Deus, ela traz alegria, ela traz ânimo, ela traz renovo, ela traz conforto, ela traz exortação, mas com a exortação também ela traz a cura, né? E o Senhor me curou com 5 anos de idade através de um sonho. E ali eu pude discernir, através desse sonho, a minha cura. Porque através do discernimento também nós recebemos milagres. Recebemos milagres. E ali o Senhor me despertou e eu fui batizado com o Espírito Santo na madrugada. E ali eu recebi o calor do Espírito Santo. Glória a Deus. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus. E coisa maravilhosa é quando nós sentimos a presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, é algo que Deus tem colocado muito no meu coração. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Meu Deus. Porque a presença de Deus, com certeza, ela será o diferencial na sua vida. Isso com discernimento. Com discernimento. Para poder entender isso tudo. Entender isso. Meu Você Deus. vai ter a presença de Deus e vai ter os dons espirituais. E com ele junto discernimento. E ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu quero deixar aqui um alerta. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo.
Porque Amém. nós estamos vivendo dias, né, pastor Anari, que as igrejas hoje não sabem mais o que é batismo com o Espírito Santo. Verdade. O povo não sabe mais o que é cura divina, o que é libertação. Nós estamos vivendo aí um evangelho do comodismo. Um evangelho onde as pessoas elas não estão mais experimentando o sobrenatural de Deus. Às vezes eu fico imaginando aqueles missionários que vieram de longe, como os missionários fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg, o Naving, eles são exemplos, né? Quantos aqueles homens lutaram, sofreram para implementar, levar o evangelho de Cristo. Não foi fácil, mas aqueles homens pregaram com discernimento, pregaram a palavra com discernimento e combateram contra o pecado. Né? E nós podemos ver aí a grande expansão que teve no Brasil, no mundo e nas nações. E voltando para o meu testemunho, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e no mesmo momento eu recebi a cura. No mesmo momento? No mesmo instante. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, mas você saiu correndo? Não. Quando você é curado, existe o dom de cura e o dom de maravilhas. Aí está o discernimento. O dom de cura, o Senhor pode te curar por etapas. Que nem a cura do cego de Betsaida. Jesus poderia ter curado aquele cego na hora. Mas o Senhor curou por etapas. E há momentos, irmão Joabe, que Deus... Pastor Joabe, estou profetizando já. Que Deus ele age na nossa vida por etapas. Por processos. E os processos, às vezes, são dolorosos. Os processos são demorados. E muitas pessoas não querem passar pelos processos. Muitas pessoas querem pular etapas. Meu Deus. Querem pular processos. Eu quero dizer para você, Andaragya subdevorgia. Eu sinto a presença de Deus nesse podcast. Amém. Alaia subdevas. Glória a Deus. Não pule etapas, mas aguente firme o processo. Aguarde firme a promessa de Deus sobre a tua vida. Olha isso, meu Porque Deus. coisa maravilhosa é quando você aguenta o processo. Quando você passa pelo processo. Aleluia. E você diz assim, Deus me colocou nesse lugar. Eu não vim por indicações, eu não vim por cunha, como a gente fala no Brasil, não foi por méritos, Isso. não foi por jeitinho brasileiro, que a gente fala, né? Porque quando Deus quer exaltar alguém, não precisa de jeitinho brasileiro, não precisa de cunha. Deus, ele faz, então não pule etapas. Espere o seu momento. Mas, pastor Gabriel, parece que eu sou o último da fila, mas eu quero profetizar para você, que o anjo do Senhor está apontando o dedo para você. Olha e ele isso, está dizendo, gente. chegou o teu dia, chegou a tua vez, chegou a Glória tua a hora. Deus. E ali o Senhor me curou. E eu comecei a dar os primeiros passos, que nem uma criança, um bebê, quando começa a andar. Coordenação motora, você vai dando um passo, vai dando outro. Fui me afirmando. E Com 5 anos. 5 anos. E o Senhor deixou a marca, né? Cirurgias que eu fiz, que os médicos não garantiam que eu ia andar. Porque muitas vezes o Senhor cura, mas ele deixa marcas. Deixa marcas. Para você nunca esquecer de onde você veio. Eita, essa é... Porque há momentos, tantas pessoas que nos ouvem, e eu quero dizer para você, nunca se esqueça as suas origens. Nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Nunca se esqueça o que você passou para chegar até aqui. Meu Deus. Porque muitas pessoas esquecem daquilo que elas passaram, daquilo que elas viveram, daquilo que elas sofreram. E para mim ser uma testemunha, como eu ia falar algo que eu não passei, que eu não vivi, que eu não sofri, que eu não vi, não tinha como. Eu tinha que passar, eu tinha que ver, eu tinha que sofrer, eu tinha que viver, para hoje eu ser uma testemunha. É verdade. E ali o Senhor me curou, comecei a dar os primeiros passos, e até hoje tenho andado para a glória de Deus. E o que é mais fácil é andar, né? Já são mais de 30 países pregando a palavra de Deus, e o maior objetivo, ganhando almas para Jesus. E uma pergunta interessante, assim, nesse processo todo, cura, né? Porque nós estamos falando de discernimento. Então, você está com 30 anos, né? Focado em um propósito. Qual o segredo para não perder o discernimento, não sair desse foco? Então, o segredo, nós já entramos aqui agora, que é a humildade. Meu Deus. Porque existem pessoas que ela perde a humildade. E a Bíblia diz que existe uma coisa, a única coisa que Deus resiste. Deus ele resiste o soberbo, Resiste. mas ele dá graça aos humildes. Então eu quero dizer para Glória a você, Deus. seja humilde. Olha Provérbios 15:33, a humildade antecede a honra. A honra. Eu sempre costumo dizer, para subir com Deus, primeiro tem que descer. Eita. E eu quero convidar você, desça na presença dele. É. Desça na olaria dele. Ah, pastor, mas eu creio que Deus já tem feito de mim um vaso. Mas nunca considere você como um vaso
como super-homem. Considere você apenas como um simples vaso na mão do oleiro. Simples vaso, um instrumento. Um instrumento. Quem opera é Deus, quem te usa é Deus, quem faz é Deus. Porque existem pessoas que esquecem as origens. Esquece de onde veio, esquece quem ajudou, esquece quem o abençoou. E eu costumo dizer que a ingratidão deveria ser crime. Tem uma frase de um livro de um amigo meu, pastor Salles Batista, da Assembleia de Deus de Marabá, um grande amigo, que ele escreveu um livro, Ingratidão Deveria Ser Crime. E eu imagino assim, todos nós passamos por ingratidão. Sim. Né, pastor Onário? Ingratidão na igreja, ingratidão com a família, ingratidão na área profissional, emocional. Nós somos atacados por essa palavra, ingratidão. Sim. E é muito triste. Para nós que somos seres humanos, a ingratidão ela é terrível. Imagine para Deus, que é um ser supremo. Né? Quando Jesus curou ali os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só um voltou. E o que voltou ainda era estrangeiro. Então eu quero dizer para você, seja grato a Deus. Seja grato àqueles que te abençoaram, àqueles que foram canais de bênção na tua vida. E eu sempre costumo dizer, nesses 30 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, eu tenho pedido ao Senhor que nunca me deixe perder a essência. A essência. A essência do Evangelho de Cristo. Porque Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Muitas pessoas acham que elas fazem. Eu sou, eu vou, eu faço, eu venho. E a pandemia, ela foi um exemplo. Foi um grande exemplo. Um grande exemplo que Deus enviou para nós. Né? Deus, ele permitiu a pandemia e ele freou a população. Ele freou o mundo. Não teve classe social, não teve cor, não teve raça. Né? Ricos, pobres, crianças, jovens, adultos, anciãos, né? Passaram pela pandemia. E a pandemia foi um exemplo a nós que a arrogância, a soberba não leva ninguém a nada. Quantas pessoas que tinham tudo e morreram sem ter algo que é de graça, morreram sufocadas. Eu vi uma frase da filha do dono do Santander, que são uma família de Portugal, né? São portugueses. Eu vi uma frase, ela dizendo, meu pai, ele era milionário, bilionário, vamos dizer assim, né? Bilionário. Ele tinha tudo, mas ele morreu sufocado. Sem ter algo que é de graça, que é o ar que nós respiramos. Olha que interessante isso. Nós começamos a falar aqui de discernimento e aí acaba ampliando isso. E conseguimos ver que na vida inteira, se a gente não tiver discernimento em todas as áreas da vida da gente, a gente acaba vivendo uma vida de confusão. Isso. Aqui o pastor Onário, na perspectiva aqui de pastor local, né? No caso de discernimento, pastor Onário, né? Recebendo assim essa grande palavra de direcionamento de Deus, o evangelista Rubens Gabriel, né, que é conferencista, que anda aí, já andou mais de quantos países? 30 países, mais pela misericórdia de Deus. 30 países. E sou servo 30 também. anos de ministério, né? E sou servo. Sou evangelista, sou crente, sou servo. Então pronto. Agora o senhor está já quantos anos aqui em Kansas City como pastor aqui na região aqui? Quantos anos? 10 anos completo, esse ano faz 11. Então já vai para 11 anos. 11 anos. Então, perspectiva de um pastor, né? Tá pastoreando a igreja local em um lugar, perspectiva de discernimento. Qual que é a sua perspectiva de discernimento nesse âmbito aí pastoral? Isso aí eu creio que é uma preocupação para os pastores que pastoreiam, porque é uma coisa que eu tenho pedido a Deus, cada dia, para Deus me dar discernimento, para nós não errar, porque é muito difícil. O mundo que nós vivemos hoje, as coisas que nós encontramos, enfrentamos, nós sabemos que se nós não tiver discernimento de Deus, tem como aquele dizia, a vaca vai para o brejo. É verdade. A igreja fecha e as ovelhas ficam dispersas e tudo vai à água abaixo. Então, a gente precisa de muito sabedoria de Deus, estar ligado em Deus, porque senão as coisas vai mal.
Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria que pedir que o... Primeiro, eu quero dar um bem-vindo para ele aqui. Para mim é uma honra, né? Participar desse podcast juntamente aqui com... Glória a Deus. Para mim é um grande pastor, um grande missionário, Glória a Deus. um grande homem de Deus. Glória a Deus Eu por me isso. sinto honrado. Glória a Jesus por Me isso. sinto muito honrado. Prazer é meu. E eu até gostaria que ele contasse para nós um fato que aconteceu na igreja em Goiânia, na minha cidade. Olha isso. Né? Porque isso me marcou muito e eu quero deixar aqui para os pastores que vão assistir esse podcast. Isso. E serve para mim e para a nossa igreja ter muito cuidado. E né? buscar o discernimento. E né? buscar o discernimento. de Deus, porque é algo que nos preocupa. Hoje, o que o diabo quer é fechar as igrejas, acabar com as igrejas. É verdade. E se nós não tivermos discernimento de Deus, nós vamos colocar demônio em cima do púlpito. Então não é falta de buscar em oração discernimento? Por isso que está Discernimento. acontecendo tanta É coisa? buscar os dons de Deus e o discernimento. Qual a diferença da igreja atual e da igreja passada? Isso. A igreja passada, ela orava mais. Ela buscava mais. A igreja, ela se dedicava mais em oração. Era vigílias, era orações. Então o inimigo, quando ele tentava se infiltrar no meio da igreja, Deus se usava dos seus profetas. Eu lembro também, eu vou contar esse testemunho do pastor Nário, mas eu lembro também um testemunho do irmão de São Paulo, né, que são muitos testemunhos que eu conheço, que eu já ouvi, e através do meu ministério também nesses 30 anos, que esse irmão, ele era macumbeiro. Você também quer essa religião, Jesus te ama e tem um plano de salvação na tua vida. E porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós seguimos o que está na Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé. Isso. E esse irmão, havia um rapaz que ele gostava de uma moça da igreja. E ele foi até esta pessoa para fazer um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, para que aquela moça se encantasse por ele. E chegou até esse macumbeiro, o irmão Josias Barbosa, e disse para ele que queria que fizesse esse trabalho. E na época os demônios, né, deram ordem, enganando, né, porque o inimigo ele vem para enganar. Para enganar. O inimigo ele tenta imitar a Deus, as coisas de Deus, porque ele foi anjo de luz. Ele cantava, ele regia o coral do céu. Então ele tenta imitar. Por isso que nós temos que ter discernimento. De novo, discernimento. É a palavra discernimento. Meu Deus. Tudo engloba o discernimento nos dons espirituais. E ali, pediu para arrumar uma foto. E naquela época era máquina fotográfica, né? Isso. E não tinha essa tecnologia avançada de hoje. E ele falou, olha, você traz uma foto que eu vou fazer um trabalho. E eu vou entrar dentro da igreja. Olha isso. E o diabo falou assim para ele, você vai na igreja, você se veste de terno, de gravata, leva a Bíblia. Olha a astúcia. Você vai levar a Bíblia e você vai entrar na Assembleia de Deus. Quando você entrar lá, vai ter o porteiro. Eles vão perguntar qual é o seu nome. Porque é o costume das igrejas da Assembleia de Deus, para apresentar. Você vai falar que o seu nome é Jeremias. Mentiu ainda, né? Mentiu. Você vai sentar lá e quando essa moça passar, você vai assoprar o pó de pemba no cabelo dela. Olha isso. E ele foi do jeito que o diabo falou. Vestiu a roupa, levou a Bíblia. Chegou lá, o porteiro falou qual é o seu nome, recebeu ele. E até os porteiros da igreja tem que ter discernimento, né? Começa até pelo portão da igreja. Né? Daí o porteiro falou qual é o seu nome, anotou lá. E ele sentou lá no meio. Quando ela cantava no coral, quando o coral foi para cantar, ela foi atravessar, que ela tocava na orquestra. E o diabo falou assim, agora você vai soprar o pó de pemba, que ela vai passar. Na hora que ele foi assoprar, Andarábia, Súbia, Deus tomou uma irmã em profecia. Porque naquela época existia muito isso. Deus tomou uma irmã em profecia e disse assim, eis que o adversário enviou um dos deles para tragar uma das minhas ovelhas. Mas hoje eu pego ele pelo pescoço e lanço ele para fora. E aquela irmã falou e a igreja se encheu de poder. Meu Deus. Andarábia, Súbia. É uma coisa linda, irmão, discernimento. Antigamente isso era comum, Deus tomava os vasos, os macumbeiros entravam na igreja, se convertia, entrava disfarçado. Eu já ganhei padre para Jesus disfarçado, que é outro testemunho, que é muito testemunho, né? E ali, para encerrar esse, e ali ele sentiu que uma mão pegou ele pelo pescoço, que a gente fala cangote, né? Pegou ele pelo cangote e jogou ele para fora da igreja. E ele falou que ele perdeu até o rumo.
E depois, através disso, ele voltou, se converteu e hoje ele é pastor em São Paulo. Então nós temos discernimento. Porque a igreja que ora, ela tem discernimento, ela tem vitória. Igreja que tem o joelho no chão, o inimigo não entra. E aprenda uma coisa: as armas da nossa vitória não são carnais, mas são espirituais. Eu quero dizer para você que não é na força do braço que você vai vencer essa guerra, mas é de joelhos. Glória. A igreja que ora tem resposta, tem bênção para contar. E o testemunho que o pastor Nário aqui falou que é um grande testemunho sobre discernimento. Eu fui pregar em Goiânia, numa igreja, e não vou falar o nome por ética. Quando eu cheguei nessa igreja, no avião Deus mostrou. Por quê? Pastor, como que é a revelação de Deus? A revelação, a maneira que Deus me usa é na mente. Cada um Deus usa de uma forma. Sim. E aí entra o discernimento também. Por quê? Quando Deus te dá a revelação, você tem que discernir se é passado na vida da pessoa, se é presente, se está acontecendo ou se ainda vai acontecer. Porque tem pessoas que Deus usa ele, mas ele não sabe discernir aquilo que Deus falou para ele. Então ele vai entregar uma revelação para você, ele fala algo da sua vida que já foi. Só que ele está falando como se você tivesse passado, e já foi. Não é que Deus não use, ele não está sabendo discernir a forma Deus de Deus. E no avião Deus falou para mim assim, você vai lidar com um satanista naquele lugar. Olha isso. E eu quero deixar aqui um alerta. Desperta a igreja. Atenção, pastores de igreja, atenção, né, pastores, atenção, líderes. Principalmente liderança de louvor da igreja. Músicos são áreas que o inimigo tem se filtrado. Intercessão da igreja. Círculo de oração. Vigie. É uma área que o inimigo, ele detesta. E ele tenta entrar se infiltrando. E pessoas vêm com toda aquela astúcia, vêm calmamente para enganar. E a igreja que não tem discernimento. E ali o pastor, aquela luta, o louvor da igreja dividido. E coisas que o pastor via, mas não tinha discernimento. Não tinha discernimento. E Deus falou para mim, me deu o nome da pessoa. E você falou, você vai lidar com um satanista naquele lugar. E a igreja está clamando. E eu estou te levando lá. E quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e falei assim, é você, Satanás. Eu olhei para os olhos daquele moço. Você não me engana. É você que está nele. Na hora ele manifestou. Olha isso. Legiões e legiões de demônio. E ele falou assim, que você veio aqui mexer no meu ninho? Como você me descobriu? Eu não gosto de você. Eu falei, também não gosto de você, mas você vai sair hoje dessa vida. E quando nós expulsamos o demônio, a legiões de demônio, ali ele voltou em si, ele falou, o Senhor foi o único que me descobriu. Eu fiz um pacto com Satanás, 2 anos. E faz 2 anos que eu já visitei várias igrejas em Goiânia e outras igrejas, e eu prego e ministro louvor no púlpito das igrejas. Olha isso, gente. Então fique alerta aqui, pastores. Isso é muito sério. Líderes, músicos, ore a Deus. Quem você vai colocar no altar? Porque o altar de Deus é santo. Teve também uma vez em Brasília que eu fui pregar numa igreja e Deus me revelou uma confusão terrível no louvor da igreja. Por que eles lutam no louvor? Porque o louvor é o que vai continuar no céu. Aqui vai acabar todos os dons espirituais, mas o amor e o louvor é o que vai permanecer. Então o diabo ele não quer. Ele tenta destruir as bases da igreja e a intercessão. Porque se a igreja tem intercessão, ela tem vitória, ela tem discernimento. Então o inimigo tenta destruir. E eu cheguei em Brasília, ali era o mesmo problema que a igreja estava enfrentando, mas com os músicos. Então eu quero deixar aqui também esse alerta para você, músico. Unja o seu instrumento. Porque antigamente, os músicos, quando ia tocar, o pastor Nário deve lembrar disso. Não é que eu seja velho, irmãos, é que eu comecei cedo, tá? Porque a pessoa pensa assim, o pastor é velho. Não, eu comecei cedo, né? E eu falo que se fosse profissão, eu estava aposentando. Mas como é vocação, eu vou até o fim. Aleluia. Amém. E você possa ir até o fim, porque Deus será contigo. Até para isso você precisa de discernimento. Também, tudo é discernimento. E ali, o Senhor mostrou, né, os músicos, por isso consagre o seu instrumento. Você que é guitarrista, baterista, saxofonista, você que toca instrumentos de corda, de sopro, quando você comprar o instrumento, consagre ao Senhor. Porque o inimigo não vai ter poder de tocar no seu instrumento. Aleluia. Glória. O inimigo não vai ter poder de tocar no seu instrumento, de tocar no seu teclado, no violão, no acordeon, na sanfona, seja o que for, ele não vai ter poder. Aleluia. Porque aquilo ali é consagrado para a obra do Senhor. Aleluia. E ali o Senhor mostrou um satanista que ganhava 2 salários para atrapalhar o louvor da igreja. Guitarrista. E quando Deus me revelou, ele manifestou legiões de demônios. E ele se converteu, e ali Deus quebrou aquele laço.
Então, tudo isso é discernimento. Olha A Bíblia diz como assim é que forte. o espiritual por tudo discerne e por ninguém é discernido. Outra coisa também que eu quero dizer para os irmãos. Hoje, nas redes sociais, existem muitas pessoas que se intitulam profetas, Olha pastores. Isso é importante ter clareza. E estão aí enganando os servos do Senhor. Olha isso aí. Mas é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Amantes de si mesmo, desleais, enganadores. Enganariam até os escolhidos do Senhor. Então eu quero deixar aqui um alerta. Aprenda uma coisa. Deus revela seu nome, seu problema e dá solução para o teu problema. Amém. Porque dom não salva ninguém. Eu quero saber os seus frutos. Esta pessoa tem dado frutos? Quais são os seus frutos? Porque hoje nós vivemos aí uma geração imediatista. Pessoas aí que fazem lives. Deus vai revelar nome, Deus vai revelar endereço, Deus vai revelar isso. Irmãos, eu creio porque Deus me usa assim. Mas aprenda uma coisa. Dom não salva ninguém. Isso é importante ter E o que clareza. está faltando nos nossos dias? Entra discernimento. Caráter. E eu quero profetizar que a partir de hoje você vai ter um caráter transformado, restaurado. Em nome de Jesus. Porque nós não somos conhecidos pelos nossos talentos. Eita, nós glória. somos conhecidos pelos nossos frutos. Que palavra de discernimento e de clareza. Naquele dia Deus vai dizer para você. Né? Ganharam fama, ganharam troféus, ganharam muito dinheiro, mas esqueceram das almas. E hoje nós temos visto essa geração da internet, pessoas aí enganando. E muitas pessoas, infelizmente, caindo, porque não têm discernimento. Pessoas comendo todo tipo de comida. Né? E às vezes você come, deixa de comer uma comida boa, saudável lá na sua igreja, que o seu pastor traz para você. O seu pastor te abençoa, ora, prepara aquela mensagem, aquela comida saudável. Nossa, e às vezes você deixa de comer aquele alimento saudável para comer algo estragado de Satanás. Olha que interessante o que eu separei aqui. Primeiro, o Google. Vamos para o secular. Secular, a lógica da discernimento, né? Aqui, não falando do discernimento espiritual, mas o que diz na letra, discernimento. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Também capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Isso é o Google que está dando para nós, né, o significado de discernimento. Olha que interessante e profundo é isso. Capacidade de compreender situações. Separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Agora, você tá falando de alimento, né? O alimento espiritual e tudo. Olha essa passagem aqui que eu tinha reservado ontem à noite, quando eu estava lendo, em Daniel. Aí agora, antes da gente começar, eu abri, né, aqui em Daniel, no capítulo 1. E essa passagem aqui, ela fala o seguinte. Daniel não se contaminou, né? Exatamente. Com as iguarias do rei, né? Exatamente. Então, olha só. E disse o chefe dos eunucos a Daniel. Bom, deixa eu voltar aqui aqui atrás. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Aí o versículo 9, assim, aqui, sabe, fecha, para mim é muito... Porque aí vem a reação de Deus para o que Daniel Aleluia, tomou de atitude. Diz assim, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Glória a Deus. Aí, falar de discernimento no mundo, Daniel estava no mundo. No mundo. Daniel foi levado cativo. Mas o mundo não estava nele. Mas o mundo não estava nele. Aí, o que era diferente na vida de Daniel da vida do crente hoje? Porque ele foi aprender tudo da Babilônia, e ele aprendeu. Porque a Bíblia diz que ele foi lá e ele precisava estudar e ficar perito
É verdade. Em tudo do mundo, em tudo no conhecimento babilônico. É verdade. E o rei, o Nabucodonosor, ele queria pessoas bonitas, pessoas formosas, perfeitas, jovens, inteligentes, com capacidades. E Daniel era um deles. E aí ele chega, ele está ali entre os melhores. E aqui nessa palavra, o que diferencia Daniel, né, no mundo de hoje, dizendo assim, trazendo de discernimento? Porque sem discernimento de quem ele era, de quem era Deus para ele, de tomar decisões, por exemplo, no momento da pressão, no momento que agora é a hora do vamos ver. Você precisa tomar a decisão correta aqui como servo de Deus, não se contaminar. Agora está aqui a sua obrigação, você precisa fazer isso. A ordem veio do governo, a ordem veio do presidente, a ordem veio da onde for. Foi decretado. Foi decretado. E agora você precisa tomar uma atitude. E aqui está no versículo 9 a reação de Deus para quem toma uma atitude que ele não se contamina. Então, para mim, essa passagem ela está totalmente ligada ao que a gente está conversando aqui hoje de discernimento. Por quê? Ela traz justamente na razão, porque a gente tem que lembrar que Deus criou a razão. Né? E o culto ele é racional. É verdade. Não é? É verdade. É racional. Então, o entendimento nosso espiritual, nós precisamos discernir essas coisas utilizando também da razão. Então, eu acho lindo quando Daniel ele se porta no mundo, porque na igreja é muito fácil ser um Daniel. Ser crente lá, né? É muito fácil. Mas agora, na hora que você é levado contra a sua vontade, que você é levado a cativo, você está no campo de guerra, no campo de batalha, pressionado, aí faz diferença como que você vai lidar com tudo aquilo que você diz que é. Então, hoje, na igreja de hoje, você tem andado em países, você tem acompanhado o público brasileiro em diferentes nações. Isso. Não é? Vai até para o Chile. Para o Chile, não é? Isso. É o ano que vem ou o mês que vem? O ano que vem. Então, no seu ponto de vista com relação a discernimento da igreja de hoje, com relação a se posicionar como crentes, como servos de Deus. Então, está faltando hoje um posicionamento da igreja de Deus. Principalmente dos líderes, né? Dos pastores, porque os membros eles se espelham nos pastores. Né? Então, o pastor ele tem que saber liderar e ser liderado. E o que está faltando hoje são aconselhamentos. Está faltando hoje você trazer assuntos que muitas vezes os jovens, principalmente os jovens, porque nunca se discutiu tanto sobre liderança jovem, como o inimigo tem lutado com os jovens dentro da igreja para corromper os jovens. Meu Deus. E a palavra do Senhor diz assim que nós temos que fazer a diferença. Vós sois chamado como astros para resplandecer em meio a uma geração corrompida e perversa. Daniel, ele fez a diferença. Daniel fez a diferença na Babilônia, numa nação indiferente. E o Senhor te chamou para fazer a diferença. Seja diferente na escola, seja diferente na faculdade, seja diferente no seu ministério, na sua família. Aonde você for, faça a diferença. Eu sempre costumo dizer que Deus nos chamou para influenciar. Aí eu gostei. E o que está faltando hoje é pessoas influenciadores. Pessoas imitadores de Cristo. Eu tenho que saber me comportar, ter o caráter de Cristo. Eu tenho que saber, será que Cristo se agrada? Será que aquele ambiente é para mim? Olha isso. Será que Deus está naquele ambiente? Será que Deus se agrada? O apóstolo Paulo diz que nem tudo que é lícito me convém. Isso. Mas, irmãos, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é amigável, se há alguma boa fama, pensai nisso. Isso. Então, nós temos que ter o discernimento espiritual, porque existem lugares que Deus não está mais. E hoje nós estamos vivendo um evangelho imediatista, onde as pessoas estão querendo trazer o mundo dentro da igreja. Estão querendo trazer as inovações do mundo.
Muitas vezes, pessoas querem implementar coisas, métodos, psicologia, para achar que isso vai atrair pessoas. Não. O evangelho de Cristo é simples. É simples. É renúncia. Qual é o evangelho de Cristo, pastor Nário? Cruz. Cruz. Jesus falou assim, renuncie a si mesmo. Meu Deus, Tome a sua cruz e siga-me. É simples. Jesus diz para nós lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Essa pessoa que está começando a caminhar com Cristo, irmão Joab, ela tem que entender que o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz. O evangelho não é mil maravilhas. Porque hoje está sendo pregado um evangelho coach. Não tenho nada contra os coaches. Conheço muitos amigos meus que são coaches. Mas existe hoje algo que eleva o ego das pessoas. Isso. E nós estamos vivendo uma geração imediatista, que pessoas não querem mais pagar o preço. Isso é. Pessoas que acham que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer e Deus precisa fazer. Tem pessoas que querem ensinar o oleiro a trabalhar. E a Bíblia diz assim, quem é tu entre os cacos? Ei, brandará sérvia. Cacos de barro para contender com o oleiro. Meu Deus, glória a Deus. Nós queremos contender com o oleiro. Isaías profetizou dizendo assim, mas agora, Senhor, nós somos o barro e tu és o oleiro. Obra das tuas mãos. Nós somos obra da mão dele. E ele amassa, ele molda. E não é fácil ser amassado por Deus. Só sabe quem já foi. Só sabe quem já foi. E eu já fui amassado por Deus, pastor Anário já foi, com certeza. Bom Joab também. E existem provações que é só você e Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que nós temos que ver hoje. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Glória a Deus. Deus está dizendo para você, não olhe para igrejas, não olhe para o homem, não olhe para as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, o que importa é Deus nas circunstâncias. Então nós temos que entender que o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. E Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Antigamente, quando você via, de longe você via quem era crente e quem não é. Não só por causa das vestes, mas você via pelo modo de agir, pelo caráter, pelo modo de falar, até pelo jeito de gesticular, até o jeito do gesto. Hoje nós vemos uma geração que você não sabe quem é evangélico e quem não é. Nós temos uma geração, e é muito triste falar isso, que tudo pode. Tem igrejas de todos os gostos. Tem, isso é uma Para realidade. todos os gostos, tem de todos os gostos para todos os gostos. Todos os gostos. Então Literalmente. igreja que você venha como está e fique como está. Aqui você pode beber, aqui você pode fumar, aqui você pode fazer os prazeres da carne, aqui você pode tudo. Tem igreja que venha como está e saia pior do que você chegou. Só não vai poder entrar no céu. Aí você pode fazer tudo, só não vai poder entrar no céu. Pronto. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo é santificação. É santificação. Jesus falou, sede santos, glória a Deus, como eu sou santo. Meu Deus. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Então, nós temos visto isso hoje, principalmente no Brasil e em outros países, aquela frase, nós temos que segurar os jovens. Irmão, se você está baseado na palavra, você não precisa de modernismo, não precisa a igreja se inovar, inovações mundanas para atrair jovens. Nossa. Nós temos que olhar pela palavra. Nosso modelo tem que ser a palavra. O modelo do cristão é a palavra. É a palavra. Porque inovações passam, fases passam, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Glória a Deus. Olha só, tem uma frase, pastor Nário, que o evangelista Rubens Gabriel fala muito assim, sempre quando eu vou em um culto que ele está pregando, eu sempre escuto essa frase. Eu acho muito interessante ele falar essa frase. Por quê? Porque principalmente a forma que ele é usado. Né? Eu acredito nos dons, eu acredito que Deus ele tem a multiforma e graça, e eu louvo a Deus porque é assim. Né? E ele fala uma frase seguinte, a religião mata, né? Mas Jesus Cristo salva. É verdade. Isso é um divisor de águas. É verdade. Na vida de quem está escutando ali. É verdade. Porque o evangelho é isso. O evangelho é Jesus. É cruz. É a cruz. É renúncia. Né? É a renúncia. E está em Cristo. Né? Então, não está na religião. Não está na religião. Né? Não está no building, não está na igreja. É verdade. Então, tem que ter discernimento realmente para saber
se uma igreja está apropriada para que eu congregue nela, se ela está alinhada com o Calvário, né? E se ela não está alinhada com aquilo que eu quero somente aqui nessa terra. Porque se nós esperarmos em Deus só nessa terra, nós somos verdade. miseráveis. E hoje eu sempre costumo dizer que existe muitas igrejas delivery, né? Tem. Tem igreja aí também, Cristo em casa. Olha aí. Daí o povo é Cristo em casa, não quer mais congregar. E depois da pandemia tem um grupo também, né, que ficou... se escondeu em casa, não quer aparecer mais. Então eu quero te chamar, que Jesus está te chamando. Volta a congregar. Ah, pastor, mas eu assisto as lives. Não, vocês têm que estar em comunhão. Com o corpo de Cristo. Congregar é necessário. Você está em comunhão para que você tenha crescimento e maturidade espiritual. Yes. Ah, pastor, mas na minha igreja tem problema. Toda igreja tem problema. Onde tem o ser humano existe problema. Mas se você olhar para Cristo, ele não falha. Que o seu alvo possa ser Cristo. Se você saiu da igreja por causa de uma pessoa, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Olha isso, gente. Que o seu alvo possa ser Cristo. Meu Deus. Não existe igreja perfeita é Cristo. E às vezes você olha para a fofoca, para a picuinha, para a situação, mas eu convido você a ir lá e entregar o seu melhor. Vai lá, entrega a sua adoração. Senta lá no teu lugarzinho, entrega a tua adoração, acaba o culto, cumprimento e vai embora para tua casa. Sabe por quê? Você vai estar fazendo a tua parte. Porque eu sei que tem pessoas me assistindo, que vão me assistir, Sim. que estão machucadas. Yes. Pessoas que olharam para o homem, pessoas que não tiveram discernimento, que foram enganadas porque você não vigiou. Viu? Olha isso. Não foi a igreja, foi você que não vigiou. Foi as escolhas. Porque toda escolha ela tem uma consequência. Isso. E as pessoas fazem escolhas, muitas vezes não querem pagar a consequência. Olha. Não querem pagar o processo, passar pelo processo. E você escolheu, você ouviu a voz dos divisores, dos contendeiros, dos fofoqueiros. E você se decepcionou. Mas o pastor da igreja não tem nada a ver com isso. Jesus não te abandonou. Jesus não te desprezou. Então eu quero dizer para você, tome de volta aquilo que é teu. Olha isso. Procure a dracma que Deus te deu. Qual é a dracma que você perdeu? Aquele bem precioso que Deus te deu. Quem sabe a dracma perdida era o dom da palavra que você tinha. Era o dom de profecia, você profetizava. Era o dom de visão, você tinha visões do céu. Dom da revelação. Dom de maravilhas, dom de cura. Qual é a dracma que Deus te deu? Meu Deus. Teu lugarzinho está lá vazio. O anjo do Senhor está sentado lá esperando você voltar. Volte enquanto é tempo. Tenha discernimento. Peça a Deus discernimento espiritual para ninguém te enganar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim também lá em Timóteo, que nos últimos dias existiriam falsos profetas, Sim. falsas doutrinas e demônios. Né? E aquilo ia trazer comichões entre os ouvidos. Então hoje nós temos vários tipos de igreja. E hoje existem igrejas que você vai lá e só ouve coisas que alegram, aumentam o seu ego. É só bênção, prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade. Eu prego prosperidade porque Jesus também abençoa. Mas a maior prosperidade é a sua salvação. Ai, glória a Deus. A sua maior prosperidade é a Meu vida Deus. eterna com Jesus. O nosso tesouro está lá com o Senhor. Alamá e Assurimicandarabiá. Esse é a maior conquista. O nosso tesouro é eterno. Eterno. A traça não corrói. Ai, Camandará, súbia. O nosso patrimônio está lá com o Senhor, eterno. A traça não corrói, a ferrugem não corrói, porque é eterno. Jesus falou que Ele ia preparar para nós lindas moradas. Yes. Não se turbe o teu coração. Evangelho de João, capítulo 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. E Jesus foi lá preparar moradas para mim e para você. Então, não deixe ninguém te enganar. Tenha discernimento. Eu sempre costumo dizer que hoje em dia existe até profecia, falsas profecias. Existe profecia, pastor Nari, para rico e para pobre dentro das igrejas, sabia? Quando a pessoa, o profeta vê que a pessoa tem dinheiro, ele vai lá profetizar sua bênção. Olha. Deus vai te dar, Deus vai te colocar, olha a cadeira, olha o carro, olha a vitória. E o fulano está mais desconcertado que não sei o quê. Nossa. E quando aquele irmão simplesinho
Tá na luta, Deus vai te amassar. Deus vai te quebrar. E o irmão já tá na prova, fica mais na prova ainda, né? Mas quem é profeta de Deus fala a verdade pro rico, pro pobre, pro mendigo, pro deputado. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, não deixe ninguém te enganar. Pagaram Balaão para te amaldiçoar. Oh, glória. Eita, glória. Mas a bênção que é tua, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Tenha discernimento para ninguém te enganar. Olha, viu? Tem discernimento. Deus está abrindo clareza. os olhos espirituais de muita gente aqui através dessa live, desse podcast. Sim. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Yes. Você vai ter convicção do seu chamado. Isso. Vai ter convicção que foi Deus que te chamou. É verdade. Viu? Não negocie o teu chamado. Não negocie o teu ministério. Uau, quantas pessoas negociando o seu chamado, o seu ministério. Meu Deus. Não se venda. Não faça com Balaão. Viu? Não se venda. Quem sabe pagar o Balaão para te amaldiçoar. Né? Pessoas aí que estão vendendo a sua unção. Pessoas que se venderam. Profetas de Deus que se venderam. Trocaram a unção de Deus pelo dinheiro, pela fama. Vigia, viu? Porque a aparência engana. Olha isso. Entrega a benção para desconcertados. E às vezes para fiéis só entrega cajado. Meu irmão, tenha discernimento. Glória a Deus. É o fim dos tempos, vamos vigiar. Amém. E eu quero profetizar. A bênção que é tua, ninguém vai tomar. Olha aí. Glória a Deus. Tenha discernimento para ninguém te enganar. Aleluia! Glória oh, glória! a Deus. Olha, gente, olha só. Pastor Nário, eu vou aproveitar vocês dois aqui, porque o senhor é pastor local, o senhor é conferencista internacional. Então, o povo brasileiro, né, a nossa audiência maior do Dreamcast é no Brasil. Sim. Então, o povo brasileiro, né, precisa ser aconselhado e influenciado, porque foi o que você falou aqui, o crente ele precisa influenciar mais. Eu concordo 100% com isso. O crente ele precisa ativar, sair do passivismo, é muito passivo, e deixa o inimigo fazer o que quiser. Ok. Ele precisa se posicionar. Ter autoridade. E usar a influência, porque tudo na vida é influência. Então, seja influente. Influente na verdade, defenda o evangelho com... Imitadores de Cristo. Exatamente. Então, ok. Vamos lá para a perspectiva de um pastor local. 2 ou 3 conselhos que o senhor poderia dar. Nós estamos chegando já aqui para o final do nosso podcast de hoje. Então, 2 ou 3 conselhos que o senhor poderia dar no seu ponto de vista de pastor local, pastor de uma igreja, tá? E eu gostaria também que você, como um pregador, um profeta, servo de Deus. Um servo de Deus que viaja o mundo, pudesse trazer 2 ou 3 conselhos para o povo brasileiro nos dias de hoje que eles estão passando. Olha, do meu ponto de vista, o primeiro conselho é porque nós fomos chamados como embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos que dar testemunho como embaixador. Muito bom. Porque quando o Senhor nos chama, Ele confiou em nós de representar o céu. Olha isso. Representar algo grande de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos lá na frente, declaramos, né, Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Ali nós entregamos ali nos pés, o nosso fardo nos pés do Senhor Jesus. E quando nós saímos dali, nós já saímos embaixadores, representando o céu. Então, um conselho que eu quero dar nessa tarde, nesse podcast, é que você que foi chamado por Cristo, entregou sua vida a Cristo, nos dias de hoje, faça aquilo que o Senhor quer e você faça para Ele. Porque os anjos queriam fazer aquilo que nós fazemos hoje aqui. Mas o Senhor confiou em nós, deixou para nós fazer. E o que hoje a gente pode, eu como pastor de igreja, o que a gente vê muito é as pessoas não dando exemplo lá fora do chamado, né? Do cargo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Talvez trocando a benção por um prato de lentilha. Olha isso.
Mas o Senhor convida você a tomar posse, né? Tomar posse não é voltar aonde caiu e reconstruir aquilo que Deus tem para você. Forte, pastor. Porque quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, a gente dá lugar para o diabo fazer a vontade dele. Mas quando nós voltamos e reconstruímos aquilo que Deus quer fazer, nós expulsamos o diabo e fazemos a vontade de Deus. Então esse é um conselho para todos aqueles que talvez deixou de fazer a vontade de Deus na sua vida, talvez está deixando de fazer como Daniel, né? Rejeitando os pratos, olha isso, né? Para fazer a vontade de Deus. Paga o preço em oração, busca discernimento de Deus, e para levar a cruz, a qual a mais pesada o Senhor levou. Então, hoje o Senhor nos fortalece. E uma coisa interessante é que tudo que o pastor Rubens Gabriel falou aqui, e eu observei que não tem como nós buscar discernir as coisas sem oração. olha isso. A oração é o fundamento, Nossa, né, essa é forte. de todas as coisas. Meu Deus. E eu quero incentivar você. Quem sabe você desistiu por alguma coisa, parou por alguma coisa. Eu quero dizer para você que não adianta você plantar um pé de melancia para colher abacaxi. Não vai funcionar. Você vai colher o que você plantou. Se você plantou a melancia, você vai colher melancia. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Então, colha aquilo que você plante. Então, plante boas coisas. Plante boas coisas para você colher boas coisas. E o melhor plantio é no Senhor Jesus. Nossa, glória com a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra eu quero deixar para você que nos ouve nesse podcast, que busque a Deus. Talvez você não está dando conta de discernir as coisas. Busque o Senhor, que o Espírito Santo vai te ajudar a levar a sua cruz. Glória a Deus. Como Jesus diz, toma a sua cruz e siga-me. Então vamos seguir o Senhor com oração, clamor, né? Amém. E consagração. Né? Consagração e a vigilância. Né? Pode ter todas as coisas, mas se não tiver a vigilância, nós vamos cair no erro e vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Verdade. Em nome de Jesus, essa é a minha palavra. Amém. Glória a Deus. Que conselhos fortes e especiais. Maravilhosos, né? De um homem que pastoreia, né? Que tem feito um trabalho aí. Experiência de vida, né? Experiência de vida, exatamente. Discernimento. Né? Discernimento. Voltamos na palavra de novo. Voltamos na palavra. E os seus 2 ou 3 conselhos para o povo brasileiro, ouvintes aqui do Dreamcast. Eu quero deixar aqui esses conselhos para você que está me ouvindo. João 16:15. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Glória a Deus. E sabe por que ele escolheu? E ele vos nomeou. Para o quê? Para que vades e deis frutos. Meu Deus. E os vossos frutos permaneçam em mim. A fim de tudo aquilo que pedides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Glória. Então Deus está dizendo para você, ainda há semente no celeiro de Deus. Ainda há tempo de você frutificar para Deus. Isso. E saiba, nós não somos conhecidos pelos nossos talentos. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Glória. Você tem dado frutos? Deixa essa pergunta para você. Quais os frutos que você tem dado? Será que você pode cantar aquele da harpa? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Deus. Então é tempo de ganharmos almas. Amós profetizou no capítulo 5, versículo 6, numa ocasião, dizendo para o povo, buscai o Senhor e vivei. Então
Então é tempo de você buscar o Senhor. O salmista Davi disse que aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Busca o Senhor. Busca a presença dEle. Viva na presença. Ande na presença. Uma certa ocasião o Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então quer ter discernimento? Ande na presença. Viva na presença. Clame pela presença. Respire na presença. Glória. Porque a presença, o Senhor disse que a presença dele traria descanso para Moisés. A presença do Senhor, ela traz descanso, refrigério. Meu Deus, glória a Deus. E eu quero deixar aqui essa palavra para você. Amém. Comece a dar frutos. Ainda há tempo de você dar frutos. Amém. Tem pessoas talentosas que vão me assistir que eram usadas por Deus, tinham talentos, mas não tiveram discernimento, olharam para o homem, olharam para as circunstâncias, olharam para igrejas. E às vezes eu entro na rede social e a gente se entristece muito porque vê o povo hoje brigando por liturgia de culto, placa de igreja, títulos, rótulos. Aprenda uma coisa, irmãos. O que nos une não é a placa. O que nos une é algo maior. O que nos une são os laços do Calvário. Laços do Calvário. Enquanto muitos aí estão brigando, e eu falo igrejas alicerçadas na rocha, viu? Não igrejas que saíram debaixo de rebelião. Porque a rebelião Deus abomina. Viu? Fique bem claro aqui. Mas se a igreja foi aberta para ganhar almas, não pegar peixe no aquário dos outros, porque tem muita gente que ele quer. Deus mandou abrir igreja. Mandou, então você vai lá ganhar alma. Eita. Vai lá pegar peixe no aquário do vizinho. Meu Deus. Né? Então, ter frutos. E frutos não é só na igreja. O maior sermão já pregado até hoje é o meu e o seu testemunho de vida. Glória a Deus. Eu já ganhei pessoas para Jesus, aqui é tanto testemunho. Eu já ganhei meu vizinho da esquerda para Jesus, da direita, hoje são tudo crente. Através do meu testemunho. O Marcos sabe disso. Isso Hoje é eles servem a Deus. Eu encontrei com um vizinho meu lá em Washington, que foi ver eu pregar. Fomos criados juntos, cantava na mocidade junto. Por quê? Porque sempre procurei dar bom testemunho. Glória a Deus. Então seja diferente. Faça a diferença. Não seja mais um na multidão. Glória a Deus. Diga: Senhor, eu quero ser fiel. Fiel no meu andar, no meu falar, no meu vestir, no meu contribuir. Que você possa ter o caráter de Cristo. Glória a Deus. Que Deus os abençoe com essas palavras. Glória a Deus. Gente, esse é o Dreamcast, tá? Esse é o Dreamcast. Temos compromisso de trazer para vocês, como eu falei. Nosso compromisso é transformar uma vida por vez. Através de episódios que traz clareza, informações e trazer aquilo que Deus tem para você nesse dia. Você que vai estar assistindo, tá bom? Meu nome é Joab Cavalcante. Eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui com os meus dois convidados aqui, né? Pastor Onário, evangelista Rubens Gabriel, né? Eu quero, antes de finalizar, é claro, eu quero aqui deixar o meu grande agradecimento para vocês, né? Amém. Disponibilizar o tempo de vocês, aceitar o nosso convite, assim, todo especial de estar aqui. E para nós é uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que a família Dreamcast vai ficar muito satisfeita e vai compartilhar com muitas pessoas para que não só elas sejam transformadas, mas que possa impactar outras vidas também. Aleluia. Então, ativa as notificações, você compartilha, tá bom, aí nas redes sociais. Vidas, né? Abençoe vidas, porque esse é o nosso propósito. Sonhos e propósito. Para nós terminar, depois disso nós podemos fazer uma oração aqui para a gente encerrar, né, com chave de ouro, né? Mas antes disso, eu queria pedir a opinião de vocês sobre sonhos e propósito. O que é sonhos e propósito no seu ponto de vista, evangelista Rubens? Eu quero deixar aqui uma frase que Deus pôs no meu coração desde o começo do programa. Sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Glória a Deus. Tem muita gente que parou de sonhar. Tem gente que enterrou os seus sonhos. Olha. E outras pessoas enterraram os seus sonhos, sabe por quê? Porque murmuraram. E aprenda uma coisa, que a murmuração, ela é a sepultura das promessas. Se você murmura, você está sepultando a promessa que Deus te fez. Então não murmure, comece a sonhar. Tenha propósito, tenha sonhos. Cumpra o propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Amém. Volte a sonhar, mas sonhe grande.
porque o nosso Deus é grande. Aleluia. Pastor, você não sabe o momento que eu estou passando. Momento não define história. Olha isso, gente. Esse momento vai passar. Aleluia. E Deus está dizendo, eu vou curar a história de muita gente. Glória a Deus. Alamandaga sobre Deus. andaravai. Aleluia. Décia. Deus vai curar a tua história. Aleluia. E você será cura de Deus. Glória a Deus. Propósito de Deus. Aleluia. Você será cura de Deus para a vida de alguém. Glória a Deus. Para abençoar alguém. Glória a Deus. Senhor, pastor, sonho e propósito. Olha, a palavra de Deus fala que a fé sem obra é morta. Né? E nós observamos aí que o sonho, nós temos sonhos. E se nós não tiver obras, esse sonho não vai para frente. Então, sonha e tenha propósito. E lute pelo seu propósito. É verdade. Porque nós sonhamos. E Deus quer que nós sonhamos. Mas Deus quer também que nós lutamos pelos nossos sonhos. Né? Primeiro sonho, salvação. Claro que nós temos de sonhar e tentar lutando, né, por isso. Porque a palavra de Deus diz que ninguém, né, que a salvação é por esforço. Nós precisamos esforçar por ela. Ela é de graça, deu para o Senhor Jesus, mas nós precisamos lutar, Sim. esforçar, santificar, né, vigiar. E nós sabemos que nós temos vários sonhos. Eu tenho sonho, vários sonhos. Que não é pecado ter sonho. Isso, Sonhar, né? É verdade. Agora, executar é do Senhor. Né? E com luta. Então nós temos de lutar pelo nosso sonho, colocando sempre no altar de Deus, para ter a confirmação de Deus. E então, Dreams Cast, né? Isso. Aprendi a falar. Sonho e propósito. Sonho e propósito. Então não deixe de sonhar, né? E lute pelo seu sonho. Tem atitude. Faz né? propósito, tem atitude. Isso. Atitude gera milagre. Isso é verdade. É verdade. Então Glória eu sei a Deus. que o Senhor vai realizar muitos sonhos, né, na sua vida, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Podemos orar? Eu não vou deixar de perder essa oportunidade. É verdade. Estamos juntos aqui, fazer essa oração abençoada, né? Glória a Deus. Com o evangelista Rubens Gabriel, em nome de Jesus, para encerrar com chave de ouro. Glória a Deus. E o discernimento fecha tudo, né? Oração e ação. Né? Tem que orar e ter ação. Né? Amém. Atitude gera milagre. Vamos Yes, orar, vamos. agradecer ao Senhor. Você que vai me assistir, você que ouviu essa palavra, você que queira voltar para Jesus, reconciliar-se com Jesus. Você vai dobrar o joelho na sua casa, onde você estiver, vai fechar os olhos, vai ligar o seu pensamento com Deus e vai reconciliar-se com Jesus. Glória Você a quer Deus. aceitar Jesus como seu Salvador, porque não importa a distância, importa que Cristo está te visitando neste verdade. momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por esta tarde. Pai, eu não sei qual é o horário que eles vão assistir, se é pela manhã, se é à tarde ou à noite, Senhor. Mas eu te louvo porque eu sei que a tua presença estará com esse irmão internauta, com essa irmã internauta, Pai. Senhor, visitai-os nesta hora. Meu Deus, visita cada lar, cada família. Pai, quantos que perderam o discernimento, quantos que perderam a visão espiritual. Meu Deus, quantos perderam força, Senhor, perderam o ânimo. Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, renovo nesta hora, que você possa renovar os teus filhos. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu quero pedir agora seu renovo, eu quero pedir uma nova unção do teu Espírito, a unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça a lança. Eu quero profetizar essa unção sobre a vida desse amado irmão, dessa amada irmã. Pai, quantas são as aflições, mas a tua palavra nos garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu quero profetizar, delergia, subdevorgia, que essa tarde é tarde de livramento, que essa tarde é tarde de renovo, é tarde de cura, é tarde de libertação, é tarde de uma nova história, é tarde de discernimento. Senhor, escreve uma nova história desta vida. Pai, vira uma página, Senhor, amado, que tu possa apagar o passado, que Isaías 43, 18, 19 venha se cumprir. Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, porque eis que farei alguma coisa nova. Eu creio, Senhor. Porventura não a sabereis? Eis que virá luz. A luz é Jesus que está conosco. Pai, que o Senhor possa fazer coisas grandes. Escreva uma nova história. Liberta vidas, transforma, restaura pelo poder da tua palavra. E que todo mal, toda seta maligna, sui em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Estamos aí nos despedindo. Deus abençoe você, a sua família, tá? Ative as notificações, compartilhe, tá? Com bastante pessoas e nos ajude a propagar a palavra do Senhor através desses episódios abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu quero me despedir aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco aqui. E nós vamos deixar aqui a proposta, né, para a gente sentar de novo nessa mesa. E muito continuar em mais breve. assuntos, né? Mais assuntos. Tá bom? Em nome de Jesus vai ser bênção. Amém. E segue nós lá no Instagram. Isso. Olha aí. @ev.rubensgabriel. Rubens Gabriel. Segue nós lá. Você vai ver lá os milagres que Jesus tem feito, realizado para a glória de Deus. Glória de Deus. E você vai ver que o nosso Deus, ele continua a realizar milagres. Os milagres não cessaram. Jesus é o mesmo. Amém. Deus abençoe. Com Deus. Amém.